Olá, é hora de conferir os destaques desta última semana de março de 2017, entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de março de 2017, como eu disse, Karina, portanto, encerrando os trabalhos do plenário no mês de março. Na próxima semana, claro, teremos a continuidade dos trabalhos já no mês de abril e seguindo uma tendência que já acontecia mesmo antes da posse do ministro Alexandre de Moraes, uma predominância de temas tributários. E desta vez também a retomada de julgamentos que estavam em perspectiva de continuidade, exatamente pelo quórum completo do Supremo Tribunal Federal. E o mais interessante dessa sessão plenária, das sessões plenárias que aconteceram quarta e quinta-feira dessa semana no Supremo Tribunal Federal, o interessante é que, de acordo com os números trazidos pela ministra Carmen Lúcia, no início da sessão e em razão dos julgamentos realizados, já que foram 2 recursos extraordinários envolvendo contribuição previdenciária e a sua incidência ou não em determinado sentido, e também um outro julgamento realizado na quinta-feira com o voto proferido, o voto de desempate proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, milhares de processos que estavam sobrestados em instâncias inferiores acabaram sendo resolvidos em razão dessas 3 decisões que foram tomadas no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira. Como você disse, o que predominou na pauta essa semana foi matéria tributária, tanto na quarta como na quinta-feira, tratando-se da incidência ou não da contribuição previdenciária. Na quarta-feira, um recurso extraordinário em que se discutia se essa contribuição previdenciária deveria incidir sobre o total da remuneração paga para os empregados de uma determinada empresa ou se deveria incidir sobre a folha de salários. E era esse conceito que se buscava tentar ser delineado e interpretado pelo Supremo à luz do que determina a Constituição. Os ministros entenderam que é sobre a remuneração, sobre o total e não a folha paga individualmente e, nesse caso, negaram provimento ao recurso da empresa recorrente. Na quarta-feira, eles iniciaram o julgamento sobre a constitucionalidade de uma contribuição previdenciária também, mas vinculada ao Fundo Rural, que seria uma contribuição previdenciária paga pelo empregador, pelo fazendeiro, que emprega pessoas em sua fazenda, vamos dizer assim, se essa contribuição ela seria constitucional ou não. E, nesse caso, a União alegava que havia uma constitucionalidade, embora tivesse havido uma emenda constitucional alterando esse regimento, os ministros acabaram, por maioria, entendendo que sim, essa contribuição deve ser paga, ela é constitucional, ao contrário do que havia decidido o Tribunal Regional da 4ª Região. Na quinta-feira, os ministros voltaram a discutir, e aí sim, colocando-se um ponto final numa discussão, ainda faltando a tese, já que é um recurso extraordinário, mas sobre aquela discussão que por várias vezes nós falamos aqui no Plenárias também, que é a responsabilidade da administração pública, no caso concreto, a responsabilidade da União para ter que arcar com as despesas, por exemplo, de verbas trabalhistas de uma empresa que teria sido terceirizada, contratada para prestar um serviço e que não teria honrado os seus compromissos trabalhistas com seus empregados. Então, a pergunta era, existe responsabilidade subsidiária da administração pública na execução de contratos trabalhistas não adimplidos, não cumpridos pela empresa terceirizada? E na quinta-feira, o deslinde, o fechamento desse julgamento com o voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes, acompanhando a divergência que havia sido aberta pelo ministro Luiz Fux, entendendo que essa responsabilidade não existe, confirmando uma jurisprudência que já havia sido implementada no Supremo em razão do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 16. Ao entendimento do ministro Luiz Fux, que acabou sendo seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, o legislador, ao estabelecer no artigo 71 da Lei de Licitações que não há responsabilidade da União ou da administração pública nesses contratos que não foram cumpridos, ele teve essa intenção e que, portanto, não cabe ao judiciário entender de forma diversa. Foi esse, portanto, o julgamento ou o entendimento que prevaleceu por maioria a partir do voto do ministro Luiz Fux e confirmado com o voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes. Ainda na quinta-feira, um julgamento que foi retomado, mas esse não finalizado. 4 julgamentos nessa semana, esse último tratando de uma
também discussão sobre a constitucionalidade de um dispositivo do Código Civil e que trata da sucessão de bens em caso de companheiros e de cônjuges, se essa diferenciação trazida pelo Código Civil seria constitucional ou não, ou violaria o princípio da isonomia. Nesse caso, na quinta, apresentado o voto do ministro Dias Toffoli, divergindo do relator, ministro Roberto Barroso, mas suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, nesse caso, que também há um interesse nacional nessa constitucionalidade ou não, já que muitas pessoas vivem sob união estável e ainda há uma diferenciação entre o casamento e a união estável, principalmente para fins sucessórios, em razão desse dispositivo. Temos que aguardar o retorno do processo, embora haja uma maioria já qualificada para se declarar a constitucionalidade, 6 votos já foram proferidos, o ministro Marco Aurélio pode trazer o seu voto e a gente sempre diz, né, Cadu? Enquanto não for prolatado o resultado do julgamento, tudo pode acontecer no plenário do Supremo. Então vamos para os destaques da semana na cobertura do jornalismo da TV Justiça. Primeira sessão da quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a base de cálculo da contribuição patronal para a Previdência. Com a decisão, mais de 7.000 processos que estavam suspensos em tribunais de todo o país devem ser solucionados. Por unanimidade, os ministros decidiram manter a base de cálculo da contribuição paga pelos empregadores ao INSS e que equivale a 20% do total das remunerações pagas aos trabalhadores da empresa. A decisão foi tomada durante a análise de um recurso de uma empresa de Santa Catarina. Para a empresa, a contribuição não deveria incidir sobre verbas que não repercutem nos benefícios pagos pela Previdência. Não repercute em nada e por nada, lá na minha aposentadoria não repercute, o tempo, se for o caso, de trabalho noturno, que são essas verbas especificamente neste processo. O adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, gorjetas, prêmios e ajuda de custo, além de comissões. Em nada elas serão somadas lá na frente para aumentar o valor do benefício que será pago da pensão, da aposentadoria, que será pago a esses contribuintes. O INSS rebateu o argumento. Não há como se concluir pela exclusão de tais verbas de forma absoluta da contribuição previdenciária patronal. O conceito de folha de salários, portanto, passa ao largo de eventual caráter indenizatório da verba. Refere-se, isso sim, ao conjunto das remunerações recebidas a qualquer título. O ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a contribuição previdenciária paga pelo empregador deve incidir sobre todos os ganhos habituais do empregado, como salário, 13º e férias. O conflito de interesse envolve período anterior e posterior à emenda constitucional número 20 de 98. O artigo 195 da Constituição Federal foi por ela, emenda constitucional, alterado, no que se passou a prever que a contribuição incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. No caso em julgamento, a última cláusula não guarda pertinência, ou seja, a relação jurídica em que não haja o vínculo empregatício. É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem, antes mesmo da vinda à baila da emenda número 20, já se tinha o versado no artigo 201, então, parágrafo 4º. Posteriormente, tornou-se o parágrafo 11, a sinalizar que, aspas, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, contribuição previdenciária e consequente repercussão, está na Constituição Federal, consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula
que assim o restrinja. Encerra a alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso 1, nela contido, disciplinava, antes da emenda número 20 de 98, o cálculo da contribuição devida pelos empregados a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados quanto ao alcance, isso numa interpretação sistemática, e não encontramos em de forma algum preceito isolado, estes últimos vieram a ser revelados quanto ao alcance, o que se entende como salários, pelo citado parágrafo 4º hoje, 11 do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, as parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se apenas a habitualidade. Surge inadequado distinguir o período coberto pela cobrança, se anterior ou posterior à emenda constitucional número 20 de 98. No próprio requerimento, veiculado na inicial, menciona-se o pagamento habitual das parcelas citadas, buscando se afastar, mesmo diante do artigo 201, a incidência da contribuição. Bem decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao desprover a apelação interposta pela recorrente. Improcede o inconformismo articulado no recurso extraordinário, que assim merece o mesmo resultado, o desprovimento. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Me parece que seria incongruente que a contribuição previdenciária patronal acabasse por incidir tivesse uma base econômica mais restrita que a contribuição devida pelos empregados. No parágrafo 11º do artigo 201, complementando essa interpretação quase que literal, sem grande esforço exegético, dispõe que, no artigo 201, a Previdência será organizada na forma de regime geral, de caráter contributivo, nesse caso nós estamos discutindo sobre o ângulo da solidariedade, e de que ela se comporá, de que parcela os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Mesmo antes da edição da Emenda Constitucional 20 de 98, já era possível extrair da Constituição que a regra de competência para a instituição da contribuição não estava adstrita ao conceito trabalhista de salário. Ao contrário, é a própria Constituição que estabelece que os valores habituais pagos ao empregado devem ser incorporados ao conceito de salário para efeito de contribuição previdenciária. Portanto, os pagamentos habituais sempre foram considerados para fins de base de cálculo da contribuição, extrapolando o conceito puramente trabalhista de salário. Concordo também com o que foi aqui afirmado pelos eminentes pares, e no sentido de que a solidariedade haverá de ser interpretada tal como se põe, ou seja, é preciso que haja a compreensão de que a sua sustentabilidade depende da hermenêutica constitucional que busca o resultado, sustentabilidade do sistema para garantia deste princípio. Ao final do julgamento, foi firmada a tese de repercussão geral, que deve ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional número 20 de 98.
A decisão vai solucionar aproximadamente 7.500 processos que estavam suspensos no judiciário de todo o país, aguardando o precedente do Supremo. Várias matérias com a chamada repercussão geral reconhecida, portanto, com esses efeitos em relação a diversos outros processos em todo o país. Karina, e também, como já dissemos, a predominância de matéria tributária, o que caracteriza também a sessão plenária da quinta-feira, que vamos ver daqui a pouquinho. Exatamente. Na quarta-feira, houve o início do julgamento de um recurso extraordinário que acabou resultando também no empate. 4 votos a 4 pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o chamado Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. A ministra Carmen Lúcia preferiu suspender esse julgamento para uma possível retomada na quinta-feira, em razão de uma ausência justificada de 3 ministros, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e ministro Celso de Mello, que estavam presentes na sessão de quinta-feira, e esse recurso extraordinário acabou sendo concluído na sessão da quinta-feira, a matéria tributária também, que se estendeu até a sessão da quinta. E isso é apenas uma parte do que você vai ver daqui a pouco, quando nós voltarmos, depois do intervalo, aqui no Plenárias, na TV Justiça. Estamos de volta com o Plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Entre outros processos que foram julgados, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a administração pública não é responsável por dívidas deixadas por empresas terceirizadas. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que a administração pública não pode ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. Os ministros derrubaram decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que havia condenado a União a pagar verbas trabalhistas devidas a uma recepcionista terceirizada. O julgamento havia começado em fevereiro e coube ao novo ministro da Corte, ministro Alexandre de Moraes, proferir o voto de desempate. Permitir a responsabilização indiscriminada do poder público por verbas trabalhistas é desestimular em sentido amplo a tão necessária cooperação com a iniciativa privada, tornando-a ainda menos atrativa em tempos de aguda recessão econômica e necessidade de modernização e eficiência da administração pública para que possa se direcionar para suas finalidades essenciais. Exigir que a administração pública proceda em totum a exaustivas rotinas de vigilância, de execução de contratos terceirizados, me parece que não apenas corrói a lógica econômica dessas avanças de terceirização, desestimulando-as, como imputa ao tomador de serviço uma responsabilidade diretiva típica da subordinação empregatícia, que deveria ser exercida pelo empregador. Teríamos, consequentemente, um duplo gasto do poder público para a mesma finalidade. A tese de repercussão geral vai ser anunciada na próxima semana. Com isso, devem ser solucionados mais de 50 mil processos que estão suspensos, aguardando o precedente do Supremo. Ainda durante a sessão, os ministros declararam a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUN Rural. O tributo incide sobre a receita bruta da comercialização da produção. A base de cálculo, receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural, da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, encontra respaldo constitucional. Tal base está abrangida pela expressão receita, constante do artigo 195.1b da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional 20 de 98. É perfeitamente constitucional, a meu ver, a norma impositiva a contar da Lei 10.256 de 2001. O fundamento para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo em questão seria o arrastamento que conduziria à repristinação da forma de filiação previdenciária em consequência da contribuição previdenciária prevista na redação original da lei. Por isso, estou me manifestando
pela rejeição. Como a decisão foi tomada em recurso com repercussão geral reconhecida, foi firmada a seguinte tese: ser constitucional, formal e materialmente a contribuição social de empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei 10.256 de 2001, incidente sobre receita obtida com a comercialização de sua produção. A decisão vai solucionar mais de 15 mil processos. Com o voto vista do ministro Dias Toffoli, o plenário retomou o julgamento em que se discute a equiparação da união estável ao casamento para fins de sucessão. O ministro Dias Toffoli abriu a divergência, entendendo que companheiro e cônjuge devem ser tratados de forma diferenciada. Ouso divergir, pois penso não existir a inconstitucionalidade apontada. Com efeito, data vênia dos que têm entendimento distinto, há que se deixar bem claro que não há como se dar interpretação ampliativa ao que restou decidido na ação direta 4.277, na medida em que esta Suprema Corte se limitou a dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1723 do Código Civil, de forma a contemplar no conceito de entidade familiar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que a distinção é inconstitucional. Ao desequiparar a esposa da companheira, o Código Civil termina por hierarquizar as famílias para dizer que a família que resulta do casamento é melhor e gera mais direitos do que a família resultante da união estável. E eu penso que não poderia fazê-lo, porque, do contrário, você obrigaria as pessoas a se casarem. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Karina, outra característica desta semana é que nós também tivemos uma semana marcada pelos desempates em processos que estavam em expectativa de se completar o julgamento. Um deles foi a questão do Fundo Rural e o outro foi a responsabilidade subsidiária da União no caso das empresas terceirizadas. Nesse caso do Fundo Rural, o voto dos ministros, como eu disse, Dias Toffoli, Celso de Mello e Gilmar Mendes acabou colocando um ponto final na discussão sobre a constitucionalidade ou não da contribuição previdenciária sobre esse fundo. Entenderam o que é constitucional, a maioria que se formou. E um voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes, que já estava prometido, já que esse julgamento teria sido iniciado antes, quando ainda estava vaga a cadeira do ministro Teoriza Vaz, falecido em janeiro deste ano, aguardando a nomeação do novo ministro. Uma vez empossado na semana passada, a ministra Carmen Lúcia já pautou esse recurso extraordinário para uma decisão e finalização dessa discussão sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública para o cumprimento de contratos não adimplidos, não cumpridos, em razão de empresas terceirizadas. E o voto do ministro Alexandre de Moraes, como eu disse, acabou seguindo a divergência aberta pelo Fux, no sentido de que não há a responsabilidade subsidiária da União, como era o caso concreto. A ministra Rosa Weber era a relatora desse recurso extraordinário e acabou ficando vencida. Ela entendia que, sim, não há responsabilidade subsidiária. No entanto, se houvesse uma comprovação de culpa na não fiscalização e durante a execução do contrato, aí sim poderia haver a responsabilização da administração pública. Mas essa tese da ministra Rosa Weber, embora tenha sido alcançada por 5 ministros, acompanhando esse seu voto, a maioria que se formou a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes foi com a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, no sentido de que não se pode responsabilizar em razão desses contratos terceirizados não cumpridos e, no caso concreto, envolvendo débitos trabalhistas. Karina, esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos expectativas para a próxima semana. Encontro marcado na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Para você, amigo da TV Justiça, o nosso agradecimento por estar conosco como sempre. E, é claro, continue aqui na TV Justiça.